Olá pessoal, está no ar mais uma videoaula. Daqui fala o Neurologia e o assunto de hoje é sobre... Então, queres saber mais sobre a classificação das células de acordo com o tempo de vida? Vem comigo e deixa que a Neurologia te explica, depois da vinheta. Então pessoal, falaremos sobre a classificação das células de acordo com o tempo de vida. Dizer que, de acordo ao tempo de vida, as células podem ser classificadas de três formas, sendo que elas podem ser classificadas em células lábeis, células estáveis e as células permanentes ou as células perenes. Dizer que essas células são mais conhecidas como células permanentes. Agora, falando sobre a primeira classificação, dizer que as células lábeis são células que apresentam um tempo de vida bastante curta. Isso pode variar de dias até mesmo horas. E elas também são células que dividem se com bastante frequência, com o objetivo de substituir as células mortas. Dizer que no nosso organismo as células são mortas de duas maneiras, ou por apoptose, que é a morte programada das células, ou a morte por necrose, que é a morte não programada das células. Um dos exemplos das células lábeis temos as células do tecido epitelial, sobretudo da pele, e as hemácias, que são células que vivem em torno de 120 a 150 dias. Então, cumprindo esse período de tempo, essa célula velha precisa então ser morta para ser substituída por uma outra célula, nesse caso uma célula mais jovem. Então essa célula vai ser substituída por apoptose, que é a morte programada das células. Agora, há situações em que as células nem sequer cumprem o seu prazo de vida, mas porém elas são mortas, geralmente por um processo patológico. Por exemplo, que eu trouxe aqui para casos de hemácias, o que acontece muito no caso de malária, sobretudo malária grave. Então, muitos pacientes com malária grave têm problema de quê? Que nós chamamos de anemia hemolítica, que é um tipo de anemia por degradação das hemácias. Então, nesse caso, os plasmódios, elas começam matando, não é, as hemácias deste mesmo indivíduo com malária, desencadeando então assim uma malária hemolítica, ou seja, desencadeando então assim uma anemia hemolítica. Agora sim, falando sobre as células estáveis, as células estáveis são aquelas células que apresentam um tempo de vida mais longa em comparação com as células lábeis. E na questão da divisão, elas não se dividem com frequência em comparação também com as células lábeis. Porém, elas, quando necessário, apresentam capacidade de divisão, quando necessário, principalmente em caso de lesão para reparação de tecidos. Isso implica dizer o quê? Que as células estáveis, elas por si só não apresentam altas capacidades de divisão celular, né, de divisão, em comparação com as células lábeis. Porém, quando há uma lesão em um determinado órgão, elas ativam a sua capacidade de divisão para que ocorra então assim a reparação daquele tecido ou daquele órgão que foi danificado.
Então, mediante o estímulo de uma determinada lesão, essas células vão então apresentar a capacidade de divisão, para então assim reparar o tecido danificado. E um dos exemplos que eu trouxe é esse camarada, os hepatócitos. Relembrando que o termo hepa ou hepato significa fígado. Citos significa célula. Então, os hepatócitos são células do fígado, são as principais células do fígado. E, por norma, essas células são consideradas como células estáveis. Então, são células que vão apresentar capacidade regenerativa do fígado, razão pela qual uma das funções do fígado é exatamente isso. É a alta probabilidade ou alta capacidade regenerativa. E quem fornece essa capacidade é a célula estável, que é os hepatócitos. Por isso é que temos aqui o caso que eu trouxe, nos casos de transplante do fígado. Por isso que é possível fazer o transplante do fígado, onde podemos colocar apenas um pedaço, uma parte do fígado, para então assim regenerar o próprio órgão. E a última classificação é as células permanentes. As células permanentes são células, como o termo já diz, permanente. São células que vivem por toda a vida do indivíduo. Só que essas células, elas perdem a sua capacidade de divisão, sobretudo na fase embrionária. Só que, perdendo então essa capacidade de divisão na fase embrionária, elas não se regeneram. Por norma, as células permanentes elas não se regeneram. Ou quando então se regeneram, mas é de forma muito, mas muito lenta. Então, quando isso acontece, vamos dizer que a regeneração é de forma significativa. Exemplo de células permanentes. Temos, sobretudo, os músculos ou as células dos músculos cardíacos, que apresentam uma regeneração bastante limitada, e o mais conhecido das células permanentes são os neurônios, que são células do sistema nervoso central. Por isso é que, por norma, as doenças do foro neurológico são as doenças bastante complexas, porque as suas células não apresentam capacidade regenerativa, ou quando isso acontece de forma muito lenta, razão pela qual as lesões nesses órgãos, né, do sistema nervoso central podem ser irreversíveis. Então, pessoal, lá se foi mais uma videoaula. Falou para vocês o Andreologia. Espero que tenham compreendido bastante. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá, fiquem com Deus.